Existem ocasiões onde os vilões de Power Rangers são tão legais que eles acabam roubando a cena das temporadas. E vamos confessar, os vilões de Power Rangers são muito bons, né? Tem vilões aí que você lembra da temporada e lembra do vilão automaticamente, porque ele foi tão marcante que vem a figura desse ser maligno representando aquela temporada que você gosta. E pensando nisso, eu listei aqui hoje 8 vilões que, pra mim, eles roubaram a cena das suas respectivas temporadas, mas eu trouxe dentro dessa lista um personagem dos quadrinhos, tá? Não vão aí pegar no meu pé por conta dos quadrinhos, mas eu tive que colocar ele porque vocês vão entender que ele realmente roubou a cena. Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de lista aqui no Mega Power Brasil. E dessa vez com vilões, essa parte aí de Power Rangers que muita gente gosta, né? A vilania, os caras maus, que fazem nossos heróis terem que suar bastante para proteger o nosso planeta. E olha só, se você está chegando no Mega Power Brasil por conta desse vídeo, não está inscrito no canal, olha só que você está vacilando. Se inscreve, ativa o sininho que está aqui embaixo, que é o Power Sino, marca todas as notificações e fica aqui conosco, porque tem conteúdo novo toda semana. Terça, quinta e sábado, às 19 horas, tem quadrinho, tem curiosidade, tem lista, tem unboxing, tem um bocado de coisa, então você fica aqui conosco ativando o sininho e, é claro, deixando o like, porque o like ele vai pegar esse vídeo e vai espalhar para mais pessoas e você de quebra ainda ajuda a salvar o universo, porque o like ele é tão poderoso que derrota um boneco de massa. Alguns anos atrás, nós tivemos aí a temporada Power Rangers Dino Charge, que foi uma temporada que ela deu uma mexida no formato de Power Rangers, né? Deu uma revigorada depois aí da cansativa Mega Force e Super Mega Force, né? Foram temporadas que dividiram muitas opiniões, e você chega em Dino Charge e tem uma revigorada. Inclusive foi uma temporada que teve muito incentivo da Nova Zelândia na época, né? Teve uma injeção maior de dinheiro. E por isso nós tivemos cenários diferentes, tivemos monstros muito bem feitos, incluindo o vilão da temporada, que é um vilão original, que é o Sled. Um caçador de recompensas que aparece logo no primeiro episódio, mas que acaba roubando a cena. O Sled é um personagem tão legal, mas tão legal, que ele virou meio que um alívio cômico parecido com o que rolava com Lord Zed e Rita Repulsa lá em Mighty Morphin. Tinha um duo muito bacana dele com a Poisandra. E eu acho que é um casal que ele chamou muita atenção e que sempre que aparecia em tela você queria ver mais deles. O Sled está presente tanto em Dino Charge quanto em Dino Supercharge. Só que aí, por conta da popularidade dele, ele vem aparecer em outras ocasiões. Lá em Super Ninja Steel ele aparece em 2 momentos, isso é muito legal. Um no começo da temporada e outro lá no final. E depois de Super Ninja Steel ele volta em Power Rangers Beast Morphers, Morfagem Feroz, em um arco de episódios muito bom, que é aquele que traz aí tanto vilões do passado, como também outras equipes de Rangers. Eu acho que o Sled é um personagem que funcionou muito bem, foi muito bem escrito, acho que ele é interessantíssimo e gostaria de ver ele mais vezes. Talvez agora não na série de TV, porque ele já apareceu bastante, mas talvez em outras mídias, nos quadrinhos principalmente, até para explicar um pouco mais de como ele se tornou esse caçador de recompensas e porque ele é tão fissurado nas Energemas. Então, para abrir minha lista aí, Sled roubou a cena em Power Rangers Dino Charge. Não tem como falar de Power Rangers Força do Tempo sem mencionar os seus vilões. Até porque boa parte da trama da temporada se sustenta nos vilões. Temos ótimos como a Nadira, o Frax e o Hanzik aqui na minha 7ª posição. Um vilão interessante porque ele tem várias camadas diferentes, ele foi muito bem escrito e muito bem interpretado pelo Vernon Wells, que trouxe todo esse tom mais dramático e mais sério, né? Apesar de ser uma temporada focada no público infantil, como todas as outras, eu acho que a mão da escrita de Força do Tempo ela é um pouco mais madura, então a gente tem muito material em cima desse personagem. É um vilão que não apenas quer destruir tudo, ele tem o seu motivo, um vilão que sofreu preconceitos, né? É muito abordado isso na temporada, lembra bastante também X-Men nos quadrinhos, toda essa parte dos mutantes. Então eu acho que o Hanzik ele rouba a cena, também porque ele tem uma ligação importantíssima com a Ranger Rosa logo de cara no primeiro episódio. O Hanzik
ele é muito bom, que ele apareceu também em Força Animal e eventualmente ele foi explorado no universo expandido, mostrando a evolução do personagem. E vamos confessar também que é um vilão assustador, né? Eu lembro que na época, pelo menos eu, ficava com aquela agonia, aquele nojo, porque ele tirava a espada dele da perna, das costas, ele tinha aquele corpo todo desfigurado, derretido, mas depois a gente vai entender por que ele é dessa maneira. E por isso que, pra mim, ele rouba a cena da temporada, junto com sua filha e também com Frax. Mas eu coloco ele lá no topo, na minha 7ª posição. Outro vilão que dispensa comentários, eu acho que ele também rouba a cena na sua temporada, é o Korag, que eu tô comentando já tem algum tempo aqui no canal, né? Ele que é o vilão de Power Rangers Força Mística, mas não o vilão principal. Ele é um dos generais do mestre. Só que a presença dele na temporada é tão forte que ele acaba soando como o vilão principal. Ele vai tanto na frente para lutar contra os Rangers e fazer as coisas que o mestre comanda, que parece que é ele que na verdade está controlando tudo. Sem contar, como eu comentei no vídeo passado, o Korag tem uma história muito boa que está relacionada com personagens principais de Força Mística e tem um plot twist, uma reviravolta muito boa, bem perto dos episódios finais. Sem contar que é um vilão iradíssimo, o visual dele é muito bom, essa armadura roxa, o poder do lobo, quando ele invoca o Catastros, quando ele luta com os Rangers, tem todo um ar de mistério e de... eu não sei qual a palavra para definir o Korag, que é aquele negócio mais agressivo que eu gosto nele. É um personagem muito bom e por isso aí pega a minha 6ª posição de vilões que roubaram a cena na temporada. É claro, eu não poderia deixar de comentar dela, Astronema, na minha 5ª posição, vilã de Power Rangers no espaço. A gente tinha aí em mente que o grande vilão seria o Espectro Negro, que foi mencionado em Power Rangers Turbo na temporada anterior, mas é a Astronema que rouba a cena, porque é ela também que vai de frente contra os Rangers. É ela que tem uma história muito importante envolvendo o Andros e é uma personagem que evolui muito dentro de Power Rangers no espaço. A Astronema, que depois a gente vai descobrir que é a Carone, né, a irmã perdida do Andros, precisa conviver com tudo aquilo que ela fez no passado quando ela era Astronema, porque ela não sofreu lavagem cerebral, ela fez, então a gente vai ver todas essas consequências no momento também que ela se torna Carone novamente, tanto em Galáxia Perdida, quanto também nos quadrinhos. Eu acho que a Astronema nos quadrinhos é ainda mais interessante quando a gente vai comparar com a série de TV, mas na temporada foi ela que roubou a cena. Inclusive, ela que tem um dos melhores guarda-roupas aí de vilãs de Power Rangers, né? Várias perucas e visuais diferentes para arcos de episódios específicos. Então, Astronema na minha 5ª posição. Na 4ª posição, ele, o vírus de computador de Power Rangers RPM, Vengekis, o vilão da temporada de 2009. Um vilão que ele acabou se tornando com o tempo aí tão icônico quanto os clássicos que a gente tem aí em Power Rangers, como Rita Repulsa, Império Máquina, Lord Zed, enfim. Porque o Vengekis é um vilão que ele conseguiu destruir praticamente todo o nosso planeta lá nos eventos de RPM, um vírus de computador criado pela Doutora K, que acabou se libertando acidentalmente e causou toda essa destruição. O Vengekis, ele é tão interessante, ele rouba tanto a cena, que no final da temporada ele não é destruído. É, meus amigos, ele não é destruído e ele volta vários anos depois em Power Rangers Beast Morphers, Morfagem Feroz, para uma das maiores reviravoltas, se não a que eu mais gostei de Power Rangers. Eu vou comentar também em outro vídeo. Então, na 4ª posição, Vengekis, o vírus de computador que pra mim roubou a cena em Power Rangers RPM. Vamos então para o nosso top 3, só vilão brabo a partir de agora. Os outros são brabos, mas esses são brabíssimos. Na 3ª posição, os Psycho Rangers de Power Rangers no espaço. Não tem como comentar de Power Rangers no espaço sem falar desses vilões que deram um trabalhão para os nossos protagonistas. O primeiro grande grupo de vilões que são Rangers que deram trabalho para os nossos heróis. E, meus amigos, aquele visual agressivo, a maneira que eles caçavam os Rangers, sabiam exatamente como lutar contra eles. Isso na época pra mim me chocou bastante, tanto galera que eles apareceram várias vezes ao longo da temporada e voltaram lá em Galáxia Perdida, protagonizando um dos momentos mais dramáticos e emblemáticos de Power Rangers de todos os tempos, tá? O arco lá que envolve a Psycho Ranger Rosa
E a morte da Kendricks é algo que surpreendeu muita gente na época. Se você falar aí que não surpreendeu você, você tá mentindo. Porque na época chocou todo mundo. Então, na terceira posição, eles, os Psycho Rangers, um dos melhores vilões que apareceram na franquia de todos os tempos. Aí eu falei com vocês, né, no começo do vídeo, que eu queria colocar um personagem dos quadrinhos. Eu pedi pra vocês, eu posso colocar? Então eu tô colocando aqui, na segunda posição, Lord Drakkon. Sim, meus amigos, Lord Drakkon, um personagem recente, foi introduzido nos quadrinhos, lá no comecinho, certo? Mas que ao longo do tempo ele acabou se tornando tão icônico quanto vilões clássicos também. Quando a gente fala em quadrinhos, muita gente lembra da figura do Lord Drakkon, até porque foi o arco dele, Shattered Grid, que fez com que os quadrinhos ficassem mais populares para todo mundo. Muita gente só conhece os quadrinhos por conta desse personagem, que eventualmente aparece em um curta, depois aparece em Hyperforce, aparece nos jogos, em material de RPG. Tamanha a popularidade que ele ganhou por conta dos gibis. Um Tommy maligno de outro universo que tem como plano conquistar todos os mundos e destruir todas as versões do Tommy para ele ser o único Tommy que existe aí no multiverso. Tem coisa mais sinistra? Não tem, né? Lord Drakkon na minha segunda posição. Aí, Rafael, já sei. A primeira posição vai ser alguém de Mighty Morphin, tá puxando o saco de Mighty Morphin. Não tem jeito, porque esse personagem, quando ele entrou na época, ele mexeu muito com a franquia, tá? Ele mexeu tanto que os pais tiveram que ligar para a Saban na época para dar uma amenizada no personagem. Eu tô falando, é claro, de Lord Zed. É o vilão que entra na segunda temporada de Mighty Morphin Power Rangers, substituindo Rita Repulsa, ele que na verdade era o cara que estava mandando nela, e quando ele chega dá uma mexida e os Rangers precisam de novos poderes e de novas estratégias para lutar contra esse vilão, que por si só já é assustador. A aparência dele, né, com aquela pele em carne viva, todo cromado, metalizado, ele aparecia com a cobra às vezes que virava o cajado, ele tinha um visual tão agressivo e uma personalidade tão maligna que os pais tiveram que ligar para a Saban para dar uma amenizada no personagem. E talvez por isso a Rita Repulsa ela retorna naquele arco do casamento para dar uma poção para ele ficar mais tranquilo, porque ele era muito mal. E sim, o Lord Zed roubou cena, ele ficou famosíssimo lá na segunda temporada, ele volta mais algumas vezes, na terceira ele continua na verdade, depois em Zell, também aparece em Power Rangers no Espaço, e que recentemente ganhou toda a sua história de fundo nos quadrinhos. Descobrimos a origem de Lord Zed, porque ele é daquela maneira, o nome dele de verdade, Zofran, e porque ele tentou pegar o Cristal Zell, que é mencionado lá na série de TV. Então, fechando aí meu top 8, Lord Zed roubou, e roubou muito a cena lá em Mighty Morphin Power Rangers. E aí, gostou da minha lista? Não gostou também? Comenta aqui com o hashtag Squad do Poder, coloca seu top 8 de vilões que roubaram a cena nas suas respectivas temporadas. Eu quero saber aí quais são os seus vilões. É claro, não esqueça de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais, estamos em todos os lugares, Blue Sky, Twitter, Instagram, sempre trazendo as novidades do universo de Power Rangers pra você. E olha só, se você quer ajudar o Mega Power, além de um like, além de um compartilhamento, além de um comentário, você pode ajudar a gente em duas modalidades diferentes. O Mega Power, para quem não sabe, é o nosso trabalho. A gente vive de falar de Power Rangers. Então, se você quer ajudar a gente com valor financeiro, você pode ir pelo Apoia-se, que é uma plataforma separada do YouTube, onde você pode apoiar em valores diferentes, nada que pese no fim do mês para você, tá? E também através do botão Seja Membro, que é esse botão aqui embaixo, onde você paga um valor mensal que ajuda muito a manter essa máquina viva, que é o Mega Power, melhorando os vídeos, trocando equipamentos e, é claro, trazendo muito mais conteúdo para você. E fazendo isso, você vira parte do nosso seleto grupo de heróis, como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama e toda essa galera mó fenomenal que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.